Oi, meu povo! Vamos decorar bolo comigo. Hoje é 24, hoje é uma terça-feira. Eu já recheei os bolos de manhã, como é dia de semana e eu trabalho, então eu preciso sempre começar os bolos de andares no dia anterior, porque senão não dá tempo pra entregar, tá? Então eu coloquei o recheio nele cedinho e agora são 4 horas da tarde e vou começar a fazer a blindagem e vou fazer a primeira parte da decoração. É um bolinho no tema jardim das borboletas, eu acho. É um bolinho que eu acredito que vai ficar bem lindo. Tem bastante flores, borboletinhas. Vou fazer aquela sainha que geralmente a gente utiliza bastante em bolos de batizado, que vai ficar lindo também nesse bolo. Então fica comigo, vamos acompanhar as dicas. Eu espero que vocês gostem de mais um vídeo feito com muito carinho. E vamos fazer a blindagem do bolo. Esse é um aro 22, o recheio é ninho e brigadeiro meio amargo. Você não vê tanto recheio nos meus bolos, porque eu não coloco o recheio saindo do bolo, tá? Principalmente nos maiores. Os menores é que não tem como esconder muito recheio, né? Então fica mais visível. Mas os maiorzinhos, assim, a gente não coloca saindo para não fazer barriga. Tá? Aro 22, tá com 17,5 centímetros de altura. A ganachezinha no ponto correto, eu utilizei 1,3 kg de ganache para fazer a blindagem desse bolo. Eu faço uma blindagem, assim, bem segura, porque meus bolos são bem molhadinhos. Tem receita dessa ganache aqui já no canal, tá? Você vai ter que dar uma procuradazinha, que eu ainda não sei como é que fixa, assim, né, no próprio vídeo. Aqui na descrição eu não sei, realmente. Quando eu aprender, eu começo a colocar. Eu vou aplicando por camadinhas, pessoal. Passo a primeira camada. A primeira camada eu sempre passo ela mais grossinha. E aí passo o alisador, tá vendo? Aí a primeira camada. Eu espero dar uma secadinha. O bolo tá bem gelado, tá, pessoal? Bem gelado. Eu faço blindagem com meus bolos bem gelados. Eu coloco eles, inclusive, no congelador, uma meia hora antes de começar. Tereza, teu bolo racha? O meu não racha, tá, pessoal? Também não tem um problema quando eu cubro com a pasta. Por quê? Eu tenho um ar-condicionado no meu ateliê. E aí o ar-condicionado, ele tira a umidade, né, do ambiente. Fica o clima seco. Então, mesmo que ele esteja bem gelado e eu cubra com a pasta, não vai ficar suando, não vai ficar chorando, né? Não vai ficar melando, porque o ar-condicionado ele não deixa, ele resolve esse problema. Se você tem medo de fazer com ele muito gelado e que racha alguma coisa, eu não sei se o que racha o seu bolo, se é o fato do bolo estar gelado, se o que racha a sua ganache, né, é o bolo gelado, ou porque você coloca o recheio saindo do bolo, porque esse é um dos principais motivos que faz com que depois a ganache fique rachando, é recheio, muito recheio saindo do bolo. Então, você tem que colocar o recheio 1 cm antes da bordinha do bolo, pelo menos meio centímetro, pessoal, não precisa encostar. Tá? Mas aí, se você não tem costume, também não tem ar-condicionado, não é problema. Você pode trabalhar com pasta, tá? Você só vai ter que ficar atento a algumas situações. Não trabalha com ele tão gelado, então deixa ele, né, um pouquinho mais em temperatura ambiente, para teu bolo não ficar suando. Esse é o bolo do meio aro 18 e o aro 14, né? Já aparece assim, pessoal, sem estar abrindo a pasta, porque gravei, mas só pegou metade, assim, ficou um negócio estranho, então eu nem coloquei aqui nesse vídeo. Mas vocês sabem, né? Já abri de forma tradicional, jogo em cima do bolo e vou ajustando. Uma coisa que eu não falo aqui, pessoal, que eu acho que eu esqueço, é sobre rolo. O rolo também é muito importante para você abrir sua pasta. Esse meu rolo eu não consigo dar referência para vocês, o rolo que eu utilizei para abrir, que vocês sempre veem nos vídeos. Eu comprei ele há uns 15 anos, eu acho. Não lembro quanto tempo faz, mas faz muito tempo. Acho que foi em 2010, então 14 anos, né? Foi em 2010, numa loja em Recife com o nome Arcol. Ele é de polietileno, ele é bem pesado, tá? E sim, ele é importante para você abrir sua pasta e ela ficar toda uniforme. Então, esses rolos de plástico bem levezinho, esses rolos fininhos, ele não é a mesma coisa. Mas voltando aqui pro bolo, né? Vou ajustando tudo bem direitinho. Bolos assim, maiorzinho, passou de 20 centímetros, ele já é tranquilo para você cobrir. Os bolos menores é os que eu acho mais difíceis. Eu vou ajustando bem direitinho, tá vendo, pessoal? Um rosinha bem clarinho, não é só no vídeo, não, ele é bem clarinho mesmo. Eu coloquei só pra dar uma quebrada mais no branco. E também a cliente pediu, né, o rosa bem clarinho. Ela mandou uma referência, mas com outra cor. E pediu que fosse rosa. Tô fazendo a esquina desse bolo. Depois que eu fiz a metade, eu percebi que não precisava. Lembrei, né? Porque ele tem uma sainha. Eu falo sainha, pessoal, não sei o nome técnico, tá? Mas quando eu falo sainha, quem me segue aqui já sabe o que é. Mas aí já tinha começado, então tem que terminar, né? Pra não ficar estranho. Eu fui terminar e minha espátula pequenininha tava descolando essa parte que segura. Porque eu já dei umas quedas nela e aí descolou. Aí meu irmão sempre cola. Mas aí eu finalizei, meu irmão colou, aí já peguei no bolo 18 pra fazer as quinas.
Realmente esse kitzinho, ele é importante, eu aconselho a comprar, é baratinho, acho que é 30 e poucos reais na Shopee, fácil de encontrar, é só colocar alisador para bolo de acrílico, alisador de acrílico para bolo, vai aparecer essa espátula, mas vai aparecer esse daí também. E você faz as quinas rapidinho, ó, fica bem bonitinho, furo para tirar alguma bolinha de ar, tá vendo, pessoal? Esse bolo também tava alto, só o de baixo tava com 17,5, o do meio 17, e o de cima eu não medi, mas eu acho que o de cima tava com uns 16,5 a 17 por aí. E aí o de cima, que é o Arim 14, eu acho bem difícil cobrir ele é assim, tá? Sinceramente, eu aconselho vocês a fazerem os pequenininhos da forma de envelopamento, principalmente se você tá começando, porque eu consigo, achando um pouquinho ruim, mas consigo cobrir tranquilo, tá vendo? Eu acelerei, mas é de boa. Mas ele acaba que faz muitas dobras, então dá muito trabalho você deixar ele liso. Aí pode já dar um desespero na pessoa. Então, os pequenininhos podem fazer de uma forma de envelopamento para quem está começando, vai ser mais fácil. Quino, tira as bolinhas de ar, deixa o bolo bem certinho. Quando os bolos são do mesmo tom, facilita, né, pessoal? E aí vamos fazer a sainha. Vocês vão me ver sempre tirando alguns pontinhos pretos da pasta, porque o açúcar ele tem os pontinhos pretos. Eu cheguei a falar isso em outros vídeos, e aí não são todos os fardos que vieram assim, né? Mas como eu compro em grande quantidade, e pegamos um fardo agora que tem os pontinhos pretos, então sempre vocês vão me ver com palitinho. Tirando, é só umas pontinhos pretos no açúcar, mas se você não tirar, fica estranho. Eu gosto de tirar. Ó, tá vendo? Vou e tiro o pontinho. Essa pasta, ela tava num ponto muito bom, já bem durinho, eu prefiro. Vou utilizar esse disco só como guia, tá vendo? Eu medi no bolo, esse é um disco de 35 centímetros, e como o bolo tinha 22, então assim, eu queria ele maiorzinho, meus bolos são bem altos, certo? Então eu tô cortando, usando o disco como guia, peguei uma lâmina de estilete e fui fazendo esse meio que zigue-zague aí, sabe? Esse babadinho aí, bem tranquilo, tá vendo? Sem nenhum estresse, não precisa ficar tão certinho, porque a sainha fica com as pontinhas, então tranquilo aí, tá vendo? Fiz maior do que o disco um pouquinho, porque eu já tinha medido o disco no bolo. E aí lá vem o bolo e a gente coloca, ó, fica já certinho. Como a pasta já tá bem durinha, com um pouquinho mais de CMC, você consegue levantar, ajustar ela do jeito que você acha que vai ficar mais bonito. Ó como ficou lindo, pessoal. Eu sou apaixonada em bolinho quando o cliente pede com essa sainha. Eu gosto muito de bolo de batizado, porque bolo de batizado a gente coloca bastante. E aí já tô mostrando o bolo com os caninhos, a estrutura, tá vendo? Eu coloco eles retinho com a pasta, tá? Eu coloco depois que eu cubro. Vocês me perguntam isso. Pra colar, eu tô usando essa colinha aí, que é pasta americana CMC e água. E quando seca, a pessoa cola, que dá trabalho pra descolar. Então é super tranquilo, tá? Mas se você trabalha com aquelas hastes no meio, né? Que aí não pode ser em vidro, é naquele tabuleiro de MDF, então é super seguro. Continue usando. Coloco em cima assim, não tenho dificuldade nenhuma não. Quando o bolo é muito pesado, meu irmão me ajuda por questão do peso, tá? Mas quando não é, eu pego tranquilo, assim, já acostumei. Olhem que o bolo fica grudado no tabuleiro, porque eu coloco glucose para quando eu vou fazer a blindagem, para o bolo não ficar saindo da bailarina. E aí, quando eu tiro e coloco no tabuleirozinho assim, ele gruda um pouquinho. Aí eu levanto e espero o tabuleiro, então peço para alguém puxar o tabuleiro para descolar. Coloco em cima, pessoal, já tá marcadozinho, é muito tranquilo, tá vendo? E aí o bolo já você já vê que vai ficar bem bonitinho. Bom dia. Minha gente, ontem eu fiz umas florzinhas, né, depois que eu montei o bolo. E aí a Cleide entrou em contato falando que o bolo era pra parte da manhã. Eu sempre na tabela, eu já peço essas informações. Ela não falou nada, eu achei que seria na parte da tarde, como costuma ser aqui, sabe? Eu já fiquei angustiada, acabei que nem gravei, mas fiz só umas florzinhas, que eu vou fazer mais algumas e eu gravo. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, né, ó, o bolinho. O ar-condicionado fica batendo direto. Ele foi recheado ontem, então recheado no dia anterior, tá tudo bem. Não fica em temperatura ambiente, tá praticamente gelado ainda. E deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Eu acho essa sainha perfeita demais. Eu acho que fica muito linda, tá vendo? Fica muito, muito, muito linda. Vou mostrar as florzinhas que eu fiz ontem, né? Tem aqui umas florzinhas. Essas assim. E fiz essa que eu já mostrei pra vocês aqui em vídeo como que faz. Tem mais umas rosinhas aqui. E aí agora a bagunça da bancada, né? Eu vou fazer mais algumas. Vamos fazer uma rosinha bem simplesinha. Essa rosinha que eu já mostrei pra vocês. A cor é esse marfim, tá? Da Iceberg. Da Mago, né? Nem sei agora, porque eu compro muitas marcas. Abro o mais fininho possível. Peguei um bico, tá vendo? É um bico, pessoal, um bico grande.
e tô cortando, né, o círculozinho, certo? Então, até agora tudo bem, né? Pode ser qualquer coisa redondinha do tamanho que você queira. Se você não tem um marcador, você pode fazer isso, ó, que eu vou mostrar. Coloca na palma da mão, pega um boleador e passa para tirar a marcação do corte, porque é isso que deixa a tua florzinha feinha, tá vendo? Tirou a marcaçãozinha do corte, tá ok. Ah, não tem um boleador. Pega e aperta assim, ó, com os dois dedos no lugar do corte. Aperta, aperta e pronto. Saiu o corte, também dá pra usar tranquilo, tá vendo? Você tem que tirar a marcação do corte pra ficar parecendo uma pétala mesmo. Eu vou marcar, certo? Não é uma flor realista, pessoal. É uma florzinha bem simples, mas que você fazendo ela com cuidado e com carinho vai ficar bem bonitinho, vai dar um diferencial bem grande nos teus bolos. Vou marcar todas as pétalas, tá? Já coloquei as outras que eu tirei a marcação, né? Não precisa marcar. O bom do marcador é que ele também deixa aquelas ranhurazinhas que tem nas pétalas, tá? Das rosas. Então é interessante. Todas as flores, quase todas têm, né? Umas ranhurazinhas, por isso quase todas elas têm um marcador específico. É importante que você abra a pasta fininha, tá, pessoal? E olha que eu fui abrir mais um pouco porque achei que tava grossa a pontinha. Você vai marcar todas as pétalas. Não adianta marcar muita pétala de uma vez porque elas vão ressecar, tá? O ideal é que você vá marcando de 5 em 5 para elas não ressecarem. Geralmente faz aí meu irmão, então não tem aperreio, né? Mas eu tô fazendo sozinha pra vocês verem. Fiz uma coxinha, tá vendo? Peguei uma bolinha, fiz uma coxinha. Pode passar um pouquinho de água, tá? Coloca a primeira pétala. Pega a segunda pétala e abraça a primeira, tá vendo? Ó, do lado oposto. Um abraço, né? Abraçou, cobriu, né? O pitoquinho. E tô passando mais um pouquinho de água. Cubram, pelo amor de Deus, o pitoquinho senão fica muito feio. E aí na emenda, né, na lateralzinha das duas, eu coloco a pétala seguinte. E aí vou seguindo, tipo um cataventozinho e começo a fazer umas dobrinhas na ponta, tá? Com as mãos mesmo, porque não é uma rosa realista, tá, pessoal? E aí vou só seguindo, colocando, tá vendo? Se sentir a necessidade de ir colocando um pouquinho de água, bem pouquinho, tá? Senão elas vão ficar escorregando e caindo. Você vai colocando e vai seguindo com as pétalas, tá vendo? E sempre dobrando a pontinha, né? Pra trazer ficar parecido realmente com a pétalazinha da rosa. Passa um pouquinho de água sempre que sentir a necessidade. E aí, quando você vê que tá o tamanho que você quer, você faz desse jeito que eu tô mostrando aí, ó, com cuidado e corta pra ficar o formatozinho da flor, tá vendo? Ajusta direitinho, aperta para as pétalas ficarem bem coladinhas e fica assim bonitinha, tá vendo, pessoal? Dá um diferencialzinho no teu trabalho. E eu não gravei fazendo essas partes aí que eu fiz à noite, mas essa é só bolinha, molho com água, a ponta do arame e coloco. É importante você fazer no dia anterior, até com 2 dias, para ficar tudo coladinho. Então, quando você for passar essa fitinha floral aí, as bolinhas começam a cair, tá? Essa parte de colocar a fita floral, ela leva muito tempo, tá? Tem que ser feito com antecedência e também você precisa cobrar o seu cliente quando tiver esses muitos detalhes, assim, porque você leva muito tempo. Eu levei, acho que mais de 3 horas para fazer só um pouquinho de flores, oxe, bem mais, que umas 4 horas para fazer as flores desse bolinho, tá? Eu cobrei um pouquinho a mais, né? E para juntar, você tem que passar a fita floral em todos e depois você vai juntando com a fita floral novamente. Infelizmente, não vou, só vou só mostrar para vocês, eu posso explicar isso um pouquinho melhor, mas não é flores não são minha especialidade, tá? Nem sei qual é a minha especialidade, eu tento fazer de tudo na vida, né? Que for voltado pro bolo. Mas aí eu posso mostrar assim, né, com mais clareza. Aí eu tô só mostrando mesmo que bolo, ele leva muito tempo. Quando eu falo pra vocês que eu começo no dia anterior, vocês ficam com medo do bolo estragar. Pra eu terminar um bolo desse no dia, eu só posso trabalhar nele com pessoas me ajudando pra que eu comece de manhã e termine à tarde. Senão, é um bolinho que contando com essas flores, eu levo umas 8, 9 horas. Então, é isso, tá, pessoal? Eu começo no dia anterior, senão eu não termino. E aí fiz nas folhinhas, fiz em todas essas florzinhas que vocês estão vendo, com exceção das rosas, porque as rosas eu não fiz, né, com arame, fiz ela bem pequenininha. Daquele tamanho nem tem como, viu, fazer com arame, porque para fazer com arame a gente tem que colocar uma bolinha de isopor dentro, que é para onde o arame fica preso. Mas enfim, posso ir mostrando isso no futuro, mas realmente não é minha especialidade. Essas flores realistas não é minha especialidade e nem modelagem. Mas aí eu coloquei em tudo, gente, e levei bastante tempo, tá? Porque você coloca em todas para depois montar. Mas veja como fica bonitinha, né, pessoal? Já dá pra ver que vou fazer uns arranjos bem bonitinhos. Cortei as faixinhas, 3 faixinhas, seguindo a referência da cliente. Só tô colando com água mesmo, tá? Passo água, já passei água com pincelzinho no bolo e coloco as faixinhas, depois eu corto com o estilete para ficar a emenda menos visível possível. Depois você pode colocar uma borboleta, uma florzinha, vai depender muito do modelo. E aí basicamente some a emenda das faixinhas. Coloquei nos 3, tá vendo?
Dá a impressão que esse bolo é pequenininho, né, pessoal? Porque a câmera tá longe, mas não é um bolo pequeno não, viu? É um bolo bem alto, um bolo com tamanho bem razoável. E depois que colei, a gente vai colocar as florzinhas. Algumas pessoas me perguntam, meus seguidores, inscritos, como é, ensina a fazer arranjo. Eu não sei fazer, não. Mas eu vou colocando assim, às vezes tiro, troco flor do lugar, troco as flores, até que eu vejo que ficou bonitinho. Depois que eu coloco em um bolo, para colocar nos outros fica mais fácil, porque eu vou usando o outro como referência. Mas eu não vou saber exatamente dizer como é que eu faço o arranjo, vou colocando, né? E eu fiz as flores me baseando mais ou menos na inspiração que ela mandou. Tá as mesmas flores? Não. Vou ficar na frente da câmera, tá, pessoal? Porque meu irmão tá doente. E era eu que tava doente, agora é meu irmão, do mesmo jeito que eu tava. Então, pra ele não tá pegando esse peso pra lá e pra cá toda hora, eu deixei o bolo aí na bancada mesmo e fui colocando. É as florzinhas, ó. As folhinhas, as rosinhas eu coloquei um palito. Quando puxar a flor, o palito sai, tá, pessoal? E quando você vai cortar o bolo, você tem que tirar todo esse arranjo do bolo. Então, os palitos vão sair, não se preocupem. Do mesmo jeito que se não fosse palito, seria o arame, né? O arame também ia sair. Quando puxar essas flores, o arame sai. E aí, o segundo já foi mais fácil, porque eu já me baseei no primeiro. Tá vendo? O primeiro eu demorei. E o segundo, eu fui olhando pelo primeiro e fica mais fácil. E aí, tinha um em cima também. Vou colocando do mesmo jeito. Fica mais fácil, porque tô me baseando nos outros. Não é por nada não, mas eu não sou tão boa também em flores, mas achei que ficou bem bonitinho, né, pessoal? Não são nenhuma flor realista não, mas ficaram bem delicadazinhas, trouxe um charme, trouxe delicadeza pro bolo, fiquei apaixonada. E eu sou o tipo que fico namorando minha cria, né? Então assim, eu afastava e, ai, como tá lindo. Eu olho agora e tenho a mesma sensação. E olha que eu tava fazendo tudo isso muito agoniada por questão do horário, né? Eu achei que eu ia fazer isso na parte da tarde, quando eu voltasse do trabalho. E aí tive que fazer antes de ir, fiquei realmente bem angustiada, mas deu certo. Para colar as borboletinhas, eu tô apertando já com palito, porque eu não vou ter tempo de esperar essas borboletinhas secar, caso caiam, né? Porque enquanto não seca, né, eu colo só com água. Pode ser que caia, então eu já tô apertando com palito para ficar coladinha, porque eu vou sair para trabalhar. E aí eu aperto bem onde tem essa marcaçãozinha dela no meio, né? Aí eu já aperto, então não deforma nada, fica só marcadinho a parte do meio. E foi isso, coloquei as borboletinhas coloridas. Minha gente, obrigada a você que assistiu até aqui. Tô super atrasada, são 9 horas, então eu vou trabalhar. Achei que ficou muito lindo, eu ainda queria ter feito um trabalhinho de bico nessa saia, porque eu acho que traz um diferencial, mas se a cliente tivesse falado desde o início que seria pra agora de manhã, beleza, né? Eu com certeza teria adiantado ainda mais. Mas tudo bem, o bolo tá lindo, tá bem parecido com a referência, tá? Eu não replico, eu uso só como inspiração. Se você não se inscreveu, se inscreve nesse canal para ajudar essa confeiteira. Espero que vocês tenham gostado das diquinhas, né? E fiquem com as imagens dessa lindeza, essa delicadeza. Eu não sei vocês, mas eu fiquei apaixonada. Tão lindo, assim, adorei as florzinhas. Achei que ficou muito, muito, muito delicada. A sainha ficou linda demais. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração, né? Vocês já viram que a saia não dá trabalho para fazer, é bem tranquilo. Sintam-se todos abraçados. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.